Muito boa tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Que bom ter você por aqui. A partir de agora, seguimos juntos com informação e também prestação de serviço. Nesta edição, vamos falar sobre uma brincadeira comum nesta época do ano, mas que pode oferecer riscos: soltar pipas com cerol. Lei aprovada pela Câmara busca conscientizar sobre os perigos e estimular a prática segura. A gente traz ainda os detalhes de um levantamento que mostra que 60% dos estagiários são efetivados pelas empresas. Então fica por aí que a gente traz todas as informações já já. Para começar o boletim, vamos de esporte. Cerca de 4.000 atletas de 33 municípios estão aqui na cidade para mais uma edição dos Jogos Regionais. Pois é, São José realiza 19 das 23 modalidades esportivas. E a competição segue até o dia 13 de julho. E a cidade, ou melhor, as equipes aqui da cidade, que é a maior campeã dos Jogos, com 11 títulos consecutivos, contam com o apoio da torcida para confirmar o favoritismo. Começaram os Jogos Regionais. Essa é a 67ª edição. A abertura aconteceu na Farmaconde Arena e o fim de semana já foi de competição. Essa é a terceira vez que São José recebe o evento. A última foi em 1987, há 38 anos. A cidade já tinha um anseio pela volta dos regionais como sede aqui e depois de 38 anos, o prefeito Anderson abraçou a causa, conversamos com o governo do estado também, enfim, superamos essa meta aí, zeramos esse placar e São José dos Campos volta a sediar os Jogos. O evento teve as presenças de representantes do poder público, como o prefeito Anderson Farias, e dos vereadores. Também esteve por aqui a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, que destacou a oportunidade que os Jogos dão aos atletas. Pelos regionais já passaram grandes nomes como Arthur Zanetti, Bia Souza e outros que defenderam o Brasil diante do mundo. Oportunidade para os atletas e para a cidade. Um evento como esse movimenta toda a economia local, principalmente os setores de gastronomia e hospedagem. Bom, São José dos Campos hoje é considerada a capital do Vale, é a cidade com maior população, maior orçamento e agora, mais uma vez, recebendo os Jogos. Eu acredito que isso vai fomentar a cidade, fomenta turismo, fomenta a economia da nossa cidade, certamente trazendo mais crescimento. Tanto a parte hoteleira, o comércio em geral, os restaurantes, os bares, a vida noturna em São José. Então, os próximos dias vão ser de muita atividade e muita gente percorrendo pela cidade. Você trazer os jogos regionais mostra novamente essa força que São José dos Campos tem com o governo do estado, aqui na macro-região também. Então é muito importante para os nossos atletas e para toda a cadeia produtiva. Mas voltando a falar do lado esportivo, a gente acompanhou o início das disputas de badminton no ginásio da Vila Maria. Para quem joga, como a Helena, a estreia é sempre antecedida de muita ansiedade. A equipe ajuda, a gente conversa bastante, faz táticas antes de entrar no jogo, então isso dá uma acalmada. E logo depois do primeiro jogo que você fica bem, né? Que você já vê como é que é a quadra, já vê o ambiente. Então aí você já fica mais sossegado. A Helena e essa galera do badminton fazem parte da delegação joseense. Delegação essa que tomou conta da cerimônia de abertura. Olha só quanta gente! São José dos Campos venceu as últimas 11 edições dos Jogos Regionais. E para tentar o 12º título consecutivo, a cidade conta com a maior delegação. São 583 pessoas, sendo 449 atletas. O time está motivado, agora ainda mais, jogando em casa com o apoio da torcida, apoio dos familiares e o apoio da cidade. A expectativa está alta para que venha aí o 12º título consecutivo. Em esporte, a nossa cidade é referência. São vários programas que inclusive surgiram de leis aprovadas na Câmara Municipal que incentivam a prática esportiva no município. Cobrar esse incentivo é um dos papéis fundamentais da Câmara. O Atleta Cidadão, o programa Escola Ativa, a lei de incentivo fiscal que apoia, que fomenta todo esse esporte. Então, o que nós
precisamos e devemos fazer é continuar buscando, através de projetos de lei ou das fiscalizações, fomentar o esporte na cidade. Eu acho que esse é o grande papel de nós, vereadores. É um jogos que reúne aí muitas cidades, várias equipes, mais de 4.000 atletas. E São José tem a estrutura, muita estrutura esportiva, está apto a receber. E para a gente acolher esses atletas e fazer da cidade, essas 2 semanas, a cidade do esporte, né, do estado de São Paulo, a gente fica muito contente. O papel da Câmara sempre é fiscalizar se a Prefeitura está colocando todos os recursos que nós votamos na Secretaria afim, no caso do esporte. Então a Câmara faz esse papel fiscalizador. E sempre no final do ano você tem que garantir esse investimento. Então esse é o papel da Câmara e ela colabora com toda essa beleza que é o esporte de São José dos Campos. Eu, como vereador, embora não sendo da área do esporte, mas é uma área que a gente sabe que causa inclusão, pessoas que têm de baixo poder econômico, estão sempre envolvidos no esporte, trazendo inclusive mais crescimento para essas pessoas. Então a Câmara sempre estará à disposição. Os jogos seguem até o dia 13 de julho. Agora é torcer para que São José ganhe o 12º título em casa. Então o 12º vem aí com certeza e em casa é sempre mais gostoso. Esse ano vou também estar representando São José dos Campos, jogando a modalidade de badminton. E assim, se Deus quiser, vamos sagrar esse campeão, poder pontuar para a nossa cidade e ajudar a nossa cidade a ser mais uma vez campeã dos Jogos Regionais. A gente está aqui na torcida por todos os atletas. Boa sorte para vocês. Vamos falar agora de um perigo que cerca as ruas da cidade nessa época do ano: as pipas com cerol. Pois é, a brincadeira comum durante as férias representa um risco, especialmente para motociclistas e pedestres. Julho é o mês das férias escolares e também da brincadeira de soltar pipa. Ruas e campos ficam cheios de linhas no ar. Mas para a Rafaele, essa época também traz lembranças marcantes. Aos 7 anos, ela foi cortada no pescoço por uma linha com cerol. Eu estava na rua de casa e o meu vizinho estava soltando pipa e a pipa dele enroscou num portão e ele estava no outro lado da calçada e então a linha ficou esticada e eu estava andando de bicicleta na rua e eu acabei passando por ela e aconteceu o pior. Casos como o da Raf, entre outros, reforçam a importância da fiscalização. A Polícia Militar alerta: o uso e a venda de linhas cortantes é proibido por lei aqui em São José dos Campos. A multa é de R$ 500 e pais de menores de idade podem ser responsabilizados. Nós temos a Lei Estadual 17.201 de 2019, que ela proíbe tanto a fabricação, a comercialização, quanto o uso de cerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de material que tenha essa intenção de tornar a linha da pipa um material cortante. E a legislação ela prevê a multa. A multa pode variar em torno de R$ 1.800 e para quem comercializa ultrapassa o valor de R$ 180 mil. O uso de cerol em pipas representa um grave risco à vida. A mistura feita com cola e vidro pode provocar cortes profundos e até mortes. Motociclistas e ciclistas estão entre as principais vítimas. Motociclistas, atenção redobrada no trajeto. É difícil visualizar uma linha, mas caso ele se depare com alguma situação dessa, a gente orienta. Não tentar fazer arrancada brusca com a mão para também não se lesionar. E, na medida do possível, instalar nas motocicletas antenas corta-fio para ter mais alguma coisa que reforce a segurança. A prática em locais inapropriados também traz prejuízos econômicos e transtornos à população. A concessionária de energia na cidade registrou nos primeiros 6 meses deste ano 66 ocorrências, alta de 43% na comparação com o mesmo período de 2024, quando 46 casos foram contabilizados. Situações que causaram interrupções no fornecimento de energia. A tenente da Polícia Militar destaca que soltar pipa é seguro quando feito com responsabilidade. Evitar linhas cortantes e escolher o local certo fazem toda a diferença. Então a gente orienta que essa prática, essa brincadeira, seja sempre feita em áreas abertas, longe de fiação elétrica, postes, edificações, árvores. Por que o risco de fazer isso perto de fiação elétrica? Se de repente uma pipa enroscar, a linha enroscar, corre o risco de ter um choque, uma descarga elétrica e acontecer uma fatalidade. E as pessoas também evitarem subir em locais altos para buscar ou desenroscar pipas.
A Câmara Municipal também reforça a importância de orientação para que a brincadeira não ofereça riscos. Tanto que uma lei aprovada pelos vereadores institui no município a campanha educativa Pipas Sem Morte, que prevê a realização de atividades que promovam a conscientização nas escolas da rede municipal de ensino do município. E lembra da Rafaele que mostramos no começo da reportagem? Ela deixa um recado aos pais, que eles orientem e acompanhem os filhos para que uma brincadeira não vire um problema. No meu caso, o pai da criança, ele nem percebeu, ele nem notou isso, ele só foi notar depois que aconteceu o acidente. Então, é importante saber de onde vem essa pipa, de onde vem essa linha, e ficar de olho mesmo. Todo cuidado é pouco, dá para se divertir sem colocar a própria vida em risco e de outras pessoas também. Inclusive, neste mês, são muitas as opções gratuitas para a criançada se esbaldar. Então, vamos conhecer uma dessas opções? Tiago Bezerra vai trazer as informações para a gente. Tiago, a criançada adora, agora os pais, haja criatividade. Boa tarde. Época boa isso de férias, né, Fran? Que criança que não gosta. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, não tem como não gostar, mas as férias ficam ainda mais divertidas quando tem programação, especialmente se for de graça. E até o papai e a mamãe vão gostar mais ainda, né? É o caso da programação aqui da unidade de São José dos Campos do SESI. E para trazer mais informações para a gente e para quem está assistindo, aqui ao meu lado está o Jean, que é o porta-voz do SESI. Jean, estamos falando de férias, no momento o palco ali atrás de você está vazio, mas eu sei que durante julho ele vai estar bem movimentado, né? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. A gente está preparando um mês de julho muito especial aqui para todo mundo e com uma atenção dedicada especialmente às crianças nesse mês. A gente tem nas artes cênicas 2 espetáculos fantásticos. Dia 11 e 12, a gente recebe aqui uma companhia de Ribeirão Preto com um espetáculo muito bacana chamado Mundo Sonha Mundo. É um espetáculo de formas animadas, né, que faz a manipulação de bonecos e outros objetos e fala de viagem no tempo e discute um pouquinho o papel da ciência aqui na sociedade de uma forma muito encantadora, muito animada. Dia 11, né, sexta-feira, às 15 horas e dia 12 às 16 horas. No outro final de semana, continua a programação, também quinta e sexta às 15, sábado e domingo às 16, com um espetáculo mineiro, um espetáculo de Belo Horizonte chamado O Que Mora no Escuro. E a gente vai poder, de uma forma muito divertida também, muito lúdica, conversar um pouquinho com as crianças sobre os medos e como é que eles podem lidar, né, com esse sentimento que toda criança vivencia. Sim. Além disso, a gente tem também contação de história, cinema, não é isso? É isso mesmo. Dia 26, a gente faz a tradicional contação de história, né, que acontece uma vez por mês aqui, recebendo o espetáculo Meio Mundo de Cuia, que vai trazer, de forma muito especial, clássicos coletados, histórias clássicas coletadas por Câmara Cascudo, né, um grande estudioso das histórias regionais, né, das histórias brasileiras e principalmente aqui do Vale do Paraíba. Câmara Cascudo reúne uma série de histórias e esse espetáculo, Meio Mundo de Cuia, traz essas histórias num arranjo muito bacana para as crianças poderem se envolver ali e abre sempre uma ponte com algum livro, alguma literatura também que é muito especial para as crianças. E cinema? Cinema, a programação de cinema traz toda quarta-feira do mês de julho, às 20 horas, um festival, uma mostra de curtas-metragens brasileiros, com obras muito delicadas, muito bacanas, principalmente para as crianças, mas essa é para crianças de todas as idades. Muito bacana, isso é muito interessante mesmo e é bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente pensa que vai chegando as férias aí, vai chegando esse período e que só a criançada que quer se divertir, e pelo contrário, os adultos querem acompanhar esse movimento. Se for falar das férias no SESI para os adultos com programação gratuita, o que vai rolar por aqui? O mês de julho está muito bacana para os maiores também, né? Para os adultos. E a gente traz uma programação musical dedicada especialmente à comemoração do mês do rock. Então, a partir do dia 17 de julho, você pode curtir aqui uma série de shows de rock, com bandas, com rocks autorais, também bandas fazendo tributos, e isso a gente culmina esse mês tendo o prazer, tendo a honra de receber aqui no dia 25 o Barão Vermelho.
O show grande, né, que a gente fala nosso show de palco externo esse mês vai acontecer numa sexta-feira, dia 25, às 20 horas. Muito bacana. Ô, Jean, por que vocês têm esse foco tão forte em cultura? Porque a gente sabe que brincar é muito gostoso, alimenta a criançada mesmo, é divertido, mas aqui, para além de brincar, a gente tem essa entrega de cultura de forma gratuita. Por que isso está sempre no foco do SESI? O SESI, como o próprio nome diz, é o serviço social da indústria, que desde a sua origem ela entende que a colaboração dela é com o bem-estar, primeiramente, né, dos colaboradores da indústria, mas depois também para a comunidade em geral. E não existe um bem-estar sem a participação ativa dessa pessoa na construção cultural do seu grupo, né, do meio onde ele vive. Então, a gente traz aqui um espaço para a pessoa fruir cultura, mas também para ela se sentir parte dessa construção cultural. Então, as pessoas podem vir aqui para assistir esses espetáculos, mas aqui também o SESI é um espaço de convívio artístico. Quem vier aqui vai poder ver, né, na entrada aqui do nosso teatro um grande foyer, né, um espaço assim maravilhoso, bonito, que é um espaço de convivência com a arte. Você pode ver uma exposição, você pode ler um livro no nosso espaço leitura, você pode ficar aqui, marcar um encontro, tomar um café, conversar com um amigo, e isso vai criando nas pessoas um sentimento de pertencimento a essa construção cultural. Acho que quem quiser se sentir assim, quem quiser pertencer, como é que faz para conseguir os ingressos para essas atividades todas? Todas as nossas atividades, elas estão disponíveis numa plataforma digital chamada Meu SESI. Digita Meu SESI, é muito simples fazer um cadastro nesse Meu SESI, é aberto para todo mundo, você sendo associado do SESI ou não sendo. Todas as atividades são gratuitas e depois de você fazer esse cadastro, você consegue fazer uma reserva antecipada dos ingressos lá. Cada pessoa pode reservar até 2 ingressos, né, por atividade, e todas as pessoas podem se cadastrar. Então, uma família que tem o pai, a mãe, os filhos, todo mundo, cada CPF, né, pode fazer um cadastro e assim cada pessoa pode conseguir até 2 ingressos antecipados. Excelente. Jean, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza, né, Frank, vão ser férias muito animadas e cheias de cultura aqui no SESI. Agora, para a criançada que quiser brincar, também tem programas da Prefeitura, esses também oferecidos de maneira gratuita e são por vários pontos da cidade, inclusive nos distritos de Eugênio de Mello e São Francisco Xavier, mas para ter mais acesso, corre para o site da Prefeitura que lá tem tudo certinho, quais são os locais, as atividades, os horários, enfim. O importante é se manter em movimento e manter a criançada em movimento também nas férias, né? Porque, olha, vai ser legal para elas e vai ser um descanso para os pais também. De volta com você no estúdio. Legal, Thiago, é isso aí. Criançada precisa estar em movimento nas férias. Muito obrigada pelas informações. É um desafio, né, para os pais deixar a criançada dentro de casa. A gente muda de assunto agora para falar de um levantamento da Associação Brasileira de Estágio, que aponta que 60% dos estudantes que têm essa oportunidade de estagiar são efetivados pelas empresas. A Laura foi efetivada nessa agência de estágios há 6 meses. Mas a história com a empresa é longa, desde 2022, quando chegou aqui como estagiária. Eu fui estagiária por 1 ano e meio e agora eu fui efetivada já tem uns 6 meses. A minha proposta aqui é ajudar os estudantes a ingressar no mercado de trabalho. Então, pessoas ali que estão do ensino médio, superior e técnico, né, a gente coloca essas pessoas para dentro do mercado de trabalho. O bom desempenho, o compromisso e a vontade de aprender contribuíram para a efetivação. Ela veio sem conhecimento nenhum, com o tempo ela foi adquirindo toda a experiência, toda a bagagem, e hoje resolvemos efetivá-la, fazer parte da empresa. E grande parte dos estagiários do Brasil tem uma história parecida com a da Laura. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estágios, de 40% a 60% dos estagiários são efetivados. Como explica essa especialista em RH, o principal fator que contribui para a efetivação é o comportamento. A responsabilidade, a iniciativa, a vontade de aprender, a disponibilidade ali também com aquela empresa, e aí não tem como, ele se destaca, aí a empresa fala assim, eu quero que ele fique aqui com a gente, porque senão eu perco um talento que a gente já investiu muito tempo ali treinando, já conhece toda a cultura da minha empresa. E a entrada no mercado de trabalho por meio de um estágio colabora muito para a sequência da carreira do profissional. O estágio ele vai abrir muitas portas para você, agora a pessoa que ela não
vai buscar o estágio, ela pensa assim, poxa vida, eu já ganho um salário mais ou menos ok, eu vou dar um passinho para trás. Eu falo, dê esse passo para trás, vai fazer toda a diferença na sua carreira. E falando assim da parte da empresa, assim, é uma mão de obra que tem um custo mais baixo para a empresa consegue ela testar mais tempo aquela pessoa e consegue treinar mais tempo, diferente de uma contratação CLT, por exemplo. A Câmara de São José acredita no potencial dos programas de estágio na formação da carreira dos estudantes. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, é uma ferramenta que a cidade tem para oferecer essas oportunidades. Favorece a criação de vínculos, de um progressivo comprometimento do estagiário com a equipe, para que, no devido tempo, uma vez conquistada a confiança, ele possa seguir a produção. Então, esse tipo de atividade pode e deve ser estimulada pelo poder público para que as futuras gerações encontrem os seus espaços profissionais e atuem, transformando e fortalecendo o mercado produtivo da cidade. Ainda segundo o vereador, o poder público deve fiscalizar as empresas para que os estagiários sejam aproveitados no ambiente de trabalho de forma correta. Pode acompanhar de perto para não transformar o estagiário em um gancho que desvia a função principal do trabalho. Imagine uma empresa que tem 30 funcionários, deveria ter 30 funcionários profissionais e contrata 20 estagiários e põe os estagiários para fazer o trabalho dos profissionais. Ou seja, imputando a eles uma responsabilidade que não lhes cabe neste presente momento de aprendizado. Então, fiscalizar faz parte do exercício correto desse processo de trazer o estagiário para o aprendizado e colocar o estagiário na linha profissional de atividade. Quem escolheu e teve a oportunidade de ter o estágio como a primeira experiência profissional, como é o caso da Laura, não se arrepende. Hoje ela trabalha na agência realizando o agendamento de entrevistas de estágios para outros candidatos, para quem um dia sonhou como ela. É ideal, né, você começar ali o estágio para você poder ter uma oportunidade, né, futuramente. É dar literalmente o seu melhor na empresa, né? Mostrar que você é uma pessoa interessada, todos os dias buscar melhorias, né? E é isso, é bem simples, né? Mas você precisa ter essa continuidade, né? Não levar problemas pessoais para dentro da empresa, né? E é isso, é fundamental. Toda segunda-feira, aqui no Boletim, a gente fala sobre legislação. É importante conhecer as regras do país. Por isso, especialistas nos ajudam no quadro Seu Direito. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do quadro Seu Direito. Hoje o tema é cobrança. Será que empresas podem ligar no trabalho do consumidor para cobrar uma dívida? E aí, qual é o seu direito? Pode, não tem nada assim que proíba isso. O Código de Defesa do Consumidor tem algumas regras quanto a cobranças vexatórias, excessivas, onde coloca a pessoa numa situação ruim, ali, até mesmo diante dos outros colegas, né? Quando você tem uma cobrança insistente. Um dos caminhos que houve um trabalho até junto com as operadoras de telefonia, eles lançaram um site faz alguns anos, que é o nãomeperturbe.com.br. Lá você consegue fazer um cadastro simples, onde você coloca o número do telefone e o seu nome, e coloca quem você não quer que te perturbe. Entre essas, as empresas de telefonia, aquelas mais conhecidas, e essas empresas de cobrança e bancos. Isso ajuda muito parar de ligações contínuas. Tem muitos casos disso de empresas de telefonia que ligam insistentemente, querendo te ofertar 1000 produtos, 1000 ofertas. E acaba atrapalhando até mesmo o local de trabalho, não só a pessoa que está recebendo, como os demais em volta. Então, eu acho que é um caminho muito importante, muito interessante. Também, se houver uma insistência nisso, pode procurar o PROCON, que o PROCON ajuda muito nessas questões. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, chegou a hora de saber as vagas cadastradas no PAT.
O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente barista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, barman, cabeleireiro escovista, caixa, caldeireiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquina overlock, costureira em geral, cumim, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de costura na confecção do vestuário, encarregado de obras, garçom, gesseiro, instalador hidráulico, marceneiro de móveis, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão guincho pesado com munque, operador de máquinas na construção civil e mineração, operador de motosserra, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, pintor, promotor de vendas, separador de material reciclável, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico em eletrotécnica, tubista e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E vamos ver como fica o tempo neste início de semana? É hora da previsão. A tarde desta segunda-feira permanece com sol entre nuvens. Não há previsão de chuva ao anoitecer. A máxima é de 19 e a mínima de 11 graus. Já amanhã, terça-feira, o dia será de sol com névoas ao amanhecer. A máxima é de 21 e a mínima de 10 graus. O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todo o conteúdo exibido aqui no Boletim e também ao longo da nossa programação fica disponível no YouTube. É só acessar a TV Câmara SJC. Uma ótima semana para você. Amanhã estaremos de volta. Até lá!